E finalmente vamos ver, também no fim gostaríamos de aproveitar para refletir um pouco, ver se há algumas sugestões sobre as próximas fases, incluindo a parte de estudo de caso. Poderemos falar disso no fim. Sim. Portanto, este projeto é um projeto da IANRA, que é International Alliance on Natural Resources in Africa, ou seja, a Aliança Internacional sobre os Recursos Naturais em África. É uma rede de 29 organizações da sociedade civil de 10 países diferentes, 9 deles em África. E também há uma organização da Países Baixos, ou Holanda, que também fomentou muito esta rede, portanto continua dentro da rede. Mas todas as outras organizações são africanas. Portanto, há organizações de 5 destes países que estão a participar neste projeto específico, né? Porque IANRA tem vários projetos. Neste projeto participam organizações de 5 países. Ou seja, África do Sul, Quênia, RDC, Zimbábue e Angola. Portanto, a ideia é, quer dizer, o tema geral do projeto é a legislação e as políticas mineiras e o seu impacto sobre as comunidades. Portanto, os 5 países, ou as organizações desta rede, destes 5 países, estão a realizar os mesmos estudos, de forma, nomeadamente, a criar uma fonte comum de informação, comparar os diferentes sistemas jurídicos e as políticas públicas do setor mineiro, assim como as práticas de extração e o seu impacto sobre as comunidades. E propor um modelo de legislação mineira defensora das comunidades que possa servir de base da advocacia nos vários países. Pus modelo entre aspas, porque a ideia não é de criar uma lei que vai servir para todos os países africanos, né? Não. A ideia é mais de, a partir das lições aprendidas e dos estudos feitos nos vários países, propor um documento de tipo legal que possa mostrar para onde seria importante caminhar em termos de defesa das comunidades, okay? Porque a maioria das leis, dos códigos mineiros ou das legislações mineiras, qualquer que seja o país, não é que são bem defensoras das comunidades. Portanto, a ideia é poder propor uma ideia de legislação que seja defensora das comunidades. Isso é um pouco a parte, o ideal, né? Portanto, o projeto baseia-se em 2 tipos de pesquisa. Um estudo da legislação e das principais políticas públicas no setor mineiro. Isso é o que vamos apresentar agora, pelo menos os resultados que já temos em relação a este estudo. E há um outro estudo, que é um estudo de caso, que deve se fazer junto de uma comunidade afetada por atividades de extração mineira. Portanto, isso talvez no fim poderemos falar um pouco, porque gostaríamos de ter as vossas ideias sobre aonde é que podia se fazer este estudo de caso. Portanto, o que vamos apresentar agora então é esta parte, o estudo da legislação. Sim? Agora, portanto, já que todos os países estão a seguir o mesmo modelo, portanto, nós não definimos como é que ia ser organizada a pesquisa, né? Ou seja, o estudo tem 5 partes e isso é igual para todos. Portanto, seguimos essas várias secções. A primeira é uma síntese política, econômica e quadro de análise, ou seja, o contexto do país, mais ou menos. Portanto, sobre isso vamos falar muito pouco, porque isso é mais para as pessoas de fora que estão a compilar a informação. Portanto, aqui todos conhecemos o contexto, portanto, não vamos passar muito tempo sobre isso. Vamos mais insistir sobre esta parte, que é a exploração e extração dos recursos naturais, ou seja, a análise mesmo da legislação mineira existente no país. Depois há uma secção sobre terra, lei e políticas, que é um pouco a ligação entre a legislação mineira e aqui a lei de terras, né? E as outras as políticas públicas ligadas às terras.
Depois há uma parte sobre os casos legais, ou seja, os julgamentos, etc., que já existem em relação a casos de comunidades afetadas por atividades mineiras. Ali vamos mesmo precisar de inputs, porque tentamos até agora recolher informação sobre se já houve casos jurídicos e não conseguimos obter informação. Portanto, gostaríamos de saber depois se talvez alguém já ouviu falar de algum caso desses. E a última parte é sobre os mecanismos constitucionais de direito internacional e não judiciário. Também ali vamos passar um pouco rápido, mas só para dar uma ideia global. Portanto, só uma observação. De facto, é um estudo da legislação e das políticas públicas, né? Mas antes de tudo da legislação. Nós estudamos o melhor possível o Código Mineiro e também partimos bastante, usamos um pouco também a legislação sobre a mineração artesanal. Fizemos algumas referências. Agora, há um limite à nossa análise, que é que não somos juristas, nem uma nem a outra. Portanto, há algumas questões mais jurídicas que também tivemos algumas dificuldades em perspectivar. Como temos aqui pelo menos um jurista, e talvez depois, quando haver outros interessados, talvez poderão também ajudar com algumas coisas. Portanto, a parte 1 sobre o contexto. Há só alguns pontos que queríamos reter. Desde maio de 2014, há vários consórcios de empresas, em conjunto com o Ministério da Geologia e Minas, que têm entrado num processo de mapeamento geológico nacional. Provavelmente todos têm ouvido falar, ao longo dos últimos meses, regularmente o Ministério de Geologia e Minas está a explicar que lançarão aqueles aviões super sofisticados, dividirão o país mais ou menos em 4 partes e cada consórcio está a estudar ou a fazer um mapeamento geológico do território. Portanto, a ideia é querem ver aonde que tem que tipo de mineral. Tá? E tem muitos em Angola. Portanto, só é que muitas vezes, por exemplo, os governos provinciais dizem nós temos um pouco disso e daquilo, mas ninguém sabe muito bem, na verdade, o que é que tem aonde e qual o potencial. Portanto, é o que estão a fazer atualmente. Não sei quanto tempo vai demorar este mapeamento, mas está em curso. O quadro de perguntas do estudo faz muita referência, assim, isso é uma coisa assim, mais de contexto, mas o quadro de perguntas do estudo faz muito referência às questões, aos povos indígenas, aos quais estão ligados argumentos e documentos de direito internacional que é difícil usar no contexto angolano. Portanto, isso em muitos países há uma parte da defesa das comunidades que as organizações ligam à questão do povo indígena. Na América Latina se faz muito, e trabalharão bastante para ter alguns documentos de direito internacional a ser aprovados reconhecendo os direitos dos povos indígenas. Há alguns países africanos também que há algumas organizações que têm estado a usar, mas em Angola não faz muito parte, faz muito pouco parte do discurso público, né? Mesmo um pouco com os San, com os Khoisan, né? Às vezes se fala que tipo, era o primeiro povo, se fala um pouco dos Khoisan como povo indígena, mas senão não é algo que se fala muito aqui em Angola, em relação a outros países, achamos. Né? É algo que aparece pouco no discurso e há poucas organizações que usam este argumento. Bom, não é uma crítica, é só uma observação, porque de facto em alguns países usam muito isto para defender os seus direitos. Portanto, aqui neste caso concentramos mais sobre o termo e o conceito de comunidades, por ser mais usado e referido em Angola, no discurso e na legislação. Mesmo se, por exemplo, na legislação mineira, falam várias vezes de comunidades, mas não há definição do que é a comunidade. É só a comunidade local, o povo que vive lá, né? Mas
não há mais definição do que isso. Também uma outra coisa interessante nas perguntas desta pesquisa é que há uma referência a 3 paradigmas de extração. E isso também são paradigmas que não foram criados aqui, que foram criados assim por pessoas de outros países africanos na sua análise da extração nos seus países. E falam que há 3 tipos de extração. Extração predatória, extração indispensável, extração cautelosa. Na verdade, até agora nós não recebemos assim definição muito clara de cada uma, mas acho que é bastante claro o que cada um pode significar. Mas a análise que fizemos em conjunto é que em Angola a extração foi predatória no tempo colonial, né? No sentido de que era extrair os minerais assim para enriquecer o Estado português na altura. Assim como durante a guerra, porque durante a guerra, nomeadamente os diamantes, mas também outros minerais financiaram até a guerra. Portanto, neste caso também podemos falar de extração predatória. Mas provavelmente continua a ser, porque a maior fonte de entrada para o OGE, para o Orçamento Geral do Estado, pelo menos a parte do petróleo, podemos dizer que, então, através disso, pode-se defender que é a base do crescimento econômico do país, mas os investimentos sociais são relativamente baixos, comparando com outros países africanos, e nem tanto se transforma em desenvolvimento. Portanto, podemos dizer que a extração em Angola costumava ser, sem dúvida, predatória, e provavelmente poderíamos dizer que continua a ser. É algo que poderia se debater. Mas, tá? Portanto, esses serão só alguns pontos de contexto que achamos interessante colocar. Sim? Depois, os direitos de grupos os direitos de grupos ou direitos comunitários nunca são negados pelas leis angolanas, mas são muitas vezes referidos de forma muito ampla e vaga, falhando na sua proteção, defesa e efetivação. Isso também foi uma análise assim global, mas, por exemplo, depois vamos ver que no Código Mineiro fala-se dos direitos da comunidade, que devem ser respeitados, mas fica assim muito vago, os direitos das comunidades. Então, o que são exatamente, como é que devem ser protegidos, como devem ser defendidos e efetivados, ali já não se entra. Portanto, mencionamos isso porque havia uma pergunta no estudo que era: será que há leis no vosso país que negam os direitos das comunidades? Em Angola, não achamos que não encontramos leis que negam assim especificamente os direitos das comunidades, né? Agora, o que estamos a dizer é que também as leis que existem não protegem muito os direitos das comunidades. Portanto, não é extremo de um lado, mas também do outro não vai muito longe. Uma outra questão para a qual não tínhamos resposta positiva. Não há definição nem interpretação clara na legislação e nas políticas angolanas do conceito de desenvolvimento. Todo mundo sempre fala de desenvolvimento. E tem que ser sustentável. Porque desenvolvimento tem que ser sustentável. Agora, o que significa para Angola desenvolvimento sustentável nunca se questiona. E, por exemplo, a mesma coisa, o Código Mineiro faz referência a desenvolvimento sustentável e, no fim, em anexo tem uma série de definições de muitas coisas, mas disso não. Portanto, fica algo assim um pouco no ar que fica sujeito à interpretação. Finalmente, há reconhecimento legal dos direitos humanos, em geral, né? Não estamos a falar especificamente do Código Mineiro, que sejam de primeira, segunda ou terceira geração, portanto, mas com limitações e pouca implementação na prática. Portanto, existe
bom, muitas vezes quem trabalha sobre as leis em Angola vai dizer que no papel não são muito más, há muitas leis até relativamente boas, onde há reconhecimento de certos direitos, pelo menos, mas, bom, depois, a parte de até que ponto são defendidos e depois até que ponto as leis são implementadas é uma outra questão. Yeah. Portanto, agora, isso era só alguns pontos de contexto. A parte 2, que é a parte mais pesada daquele estudo, é sobre a legislação mineira. Portanto, a base que nós usamos é o novo Código Mineiro, que foi aprovado em 2011, foi discutido a partir de 2009, mas foi aprovado em 2011, e a legislação sobre a mineração artesanal de 2009. Não consideramos a legislação sobre a exploração petrolífera, porque é uma legislação completamente diferente. E o argumento, bom, não tínhamos assim tempo suficiente para estudar os dois, e o Código Mineiro e a legislação petrolífera. E dois, como o grande enfoque é o impacto sobre as comunidades, preferimos focalizar sobre o Código Mineiro. Porque a legislação, quer dizer, o petróleo, como aqui está explorado no mar, há impacto, né? Mas há impacto sobre o ambiente, pode haver algum impacto sobre certas comunidades à beira do mar, mas, se não, menos diretamente, né? O impacto do Código Mineiro sobre as comunidades, em termos dos minerais sobre quais concentra, é muito maior. Portanto, decidimos focalizar sobre essas duas leis, nomeadamente esta. O Código Mineiro, normalmente, no fim do ano passado, estava a se dizer que estavam a fazer consultas em relação ao regulamento. Não conseguimos saber até agora se o regulamento acabou por ser aprovado ou não. Então, não sei se alguém também tem esta informação ou não, mas até agora não ficamos com uma certeza. Sabemos que há um tempo que está a ser discutido, mas não temos certeza que o regulamento do Código Mineiro já foi aprovado. Portanto, seria muito interessante se, quando houver ou poder então influenciar, ou então saber o que tem lá, porque normalmente é no regulamento que se diz como é que vai ser aplicada a lei. Portanto, vai ser uma parte importante da legislação. Só uma pequena recapitulação em termos legais. Portanto, o que servia antes, o que havia antes em termos de legislação mineira eram as leis 16 e 17/94 de 1994, que eram apenas sobre as lundas e apenas em relação aos diamantes. O novo Código Mineiro, Lei 31/11, aplica-se a todo o país e abrange todos os minerais. Portanto, o impacto deste código é muito mais abrangente. Okay? Agora, diria, talvez o pior deste é que, em certas coisas, o Código Mineiro é mais avançado, talvez já tirou algumas lições em relação às leis diamantíferas. Né? Nomeadamente, reconhece um pouco melhor os direitos das comunidades, mesmo se é de forma muito vaga, mas reconhece um pouco melhor. Só é que, de facto, há certas coisas como o sistema de zoneamento das zonas de restrição, etc., que as pessoas das fundas do leste conhecem bem, que agora podem se aplicar a qualquer tipo de minério. De recursos mineiros. Portanto, os metais ferrosos, não ferrosos, metais raros, elementos de terras raras, mas também minerais radioativos e até materiais de construção. O calcário, as argilas, as areias entram
são normalmente também devem ser regidas agora pelo Código Mineiro. Tá? Portanto, é muito abrangente. Sim. Portanto, o Código Mineiro regula todas as atividades geológico-mineiras do país, da investigação geológica até a comercialização, com exceção do petróleo, okay? E, que seja em forma em líquido ou em gás. Os dois primeiros objetivos estratégicos do sector mineiro são garantir o desenvolvimento econômico e social sustentado do país. Okay? Como dissemos, o que significa desenvolvimento econômico e social sustentado não sabemos, mas supostamente é o primeiro grande objetivo estratégico do sector mineiro, segundo o Código Mineiro. E o segundo é criar emprego e melhorar as condições de vida das populações que vivem nas áreas de exploração mineira. Portanto, a base está muito bonita. Mais alguns objetivos estratégicos que vamos mencionar. Há muitos, há uma lista bastante longa de objetivos estratégicos do sector, mas vamos mencionar só alguns. Apoiar e proteger o empresariado privado, dando preferência aos empresários angolanos na concessão de direitos mineiros. Portanto, uma parte de procurar privilegiar as empresas angolanas. Também proteger o ambiente, supostamente é um dos grandes objetivos estratégicos, seja com redução do impacto negativo sobre o ambiente, reparação dos efeitos nefastos, etc. Vamos ver mais pormenor depois. Combater as práticas que atentem contra as regras ambientais, combater o garimpo também e outras práticas mineiras ilegais e estabelecer um regime eficaz, célere e transparente de concessão de direitos mineiros. Portanto, a ideia era que o sistema funcione melhor para todos. Tá? O Estado concede os direitos mineiros sobre uma área, depois do processo todo, para 35 anos, incluindo a fase de prospecção. Este período pode ser estendido para mais 10 anos, várias vezes. Depois, no fim, quando já não se quer mais estender a fase de exploração, a mina volta ao Estado. Tá? Agora, bom, é o Estado que decide quanto tempo é que continua a ceder os direitos mineiros. Então, quando quer recuperar, recupera. Os pedidos de informação, os contratos de investimento, as reclamações, etc., todos os processos são dirigidos ao Ministro de Geologia e Minas. Isso é algo que achamos interessante, porque podiam dizer Ministério, mas não, é mesmo ao Ministro. É o Ministro que decide, menos para os minerais estratégicos. Para os minerais estratégicos, os contratos são aprovados pelo Presidente da República e depois são mandados ao Ministro para ele emitir o título. Quais são os minerais estratégicos? A lista não é definida no Código Mineiro, só dizem que está certo são os diamantes. Isso já está claramente definido como um mineral estratégico. Os outros dizem que é para o Presidente da República definir quais são aqueles... Há uma série de critérios que são definidos no Código, que devem apoiar ou que devem ajudar a definir quais deveriam ser os minerais estratégicos. Mas também fazem referência, por exemplo, ao ouro, mas os outros não estão definidos. Durante este período, durante o período de exploração, né? Participa nos resultados, o Estado participa nos resultados através das empresas estatais que possuem pelo menos 10% do capital social das empresas privadas ou recebendo diretamente uma parte da produção também, para além das taxas, né? Para além dos impostos. Depois vamos falar dos impostos. Agora, os direitos mineiros sobre minerais estratégicos podem ser dados inteiramente a empresas estatais.
Portanto, há sempre um tratamento um pouco diferente para os minérios estratégicos. Sim? A licença de exploração, que confere os direitos mineiros, pode ser revogada por inviabilidade econômica, incapacidade técnica da empresa, crime de desobediência administrativa e incapacidade absoluta de cumprir da empresa, de cumprir com as obrigações do contrato. Agora, o que é interessante é que as razões para revogar uma licença e para suspender uma licença são de ordem completamente diferente. Para revogar, as razões são muito técnicas, né? Tipo, a empresa não consegue cumprir, não tem as capacidades para cumprir com o contrato. Agora, a licença pode ser suspensa se as atividades mineiras puderem causar riscos sérios sobre a vida e a saúde das populações, se houver problemas de segurança ou de condições de saúde na mina, ou se houver riscos para o meio ambiente, a fauna e a flora. Estão a ver? Portanto, ali é completamente diferente. Bom, poderia-se achar que essas razões deviam ser razões para revogar. É o contrário, né? Mas pronto, é só para mostrar a diferença. No fim da vida da mina, deveria haver reconstituição ambiental. Portanto, no início, para ter os direitos mineiros, a empresa tem que apresentar uma série de documentos, e nomeadamente um estudo de impacto ambiental, que inclui uma série de coisas, incluindo, devem fazer um plano de reconstituição ambiental, ou seja, já prever, no fim, o que é que vão fazer para recuperar os danos ambientais. Também, no fim da vida da mina, devem ser desenvolvidas atividades alternativas para evitar depressão econômica nas áreas mineiras abandonadas, criando novas oportunidades de emprego. Okay? Isso também é ligado àqueles dois primeiros objetivos estratégicos do sector. Portanto, achamos que isso é importante, porque mesmo se puderem dizer, mas não está aplicado, pois pode ser que não esteja, mas pelo menos está na lei, né? Normalmente é algo que deve poder se defender. Sim? Podes voltar para trás? Sim, obrigada. Um resumo em relação à mineração artesanal. Portanto, a mineração artesanal é definida com mais pormenor na lei de mineração artesanal, mas também faz-se referência no Código Mineiro. E não encontramos, não há conflito, não há contradição entre os dois. Okay? Portanto, os credenciais para a mineração artesanal são restritos a cidadãos angolanos adultos que residem na área de produção desde um mínimo de 10 anos. Até 5 pessoas da mesma família ou da mesma aldeia podem trabalhar sob o mesmo credencial. Mas cada um deve ter uma licença. Portanto, há dois processos. 5 pessoas podem trabalhar sob o mesmo credencial, mas cada um deve ter a sua própria licença que lhe permite fazer mineração artesanal. As licenças de mineração artesanal são dadas para 3 anos, que podem ser repetidos mais 3 anos e depois mais 1 ano de cada vez, até não haver mais por explorar. Ou seja, até que eles digam, bom, nesta área já não tem nada para explorar, então paramos. E a licença não é que é uma licença dada a alguém que depois pode ir em qualquer área, é uma licença para uma área específica, definida logo no início. Agora, se for mineração de diamantes, as licenças são apenas para 1 ano, renovável várias vezes. Nestas zonas, ou nas zonas de mineração artesanal, somente os titulares de licenças podem circular e qualquer outra atividade econômica é proibida. Agora, voltando ao Código Mineiro de forma mais geral. Contrariamente à legislação de 94, o Código Mineiro reconhece que os direitos e o que chamam interesses legítimos
das comunidades locais devem ser protegidos. Mas isto passa apenas pela tomada em consideração dos costumes das comunidades e a criação, de mecanismos de consulta. Vamos voltar um pouco a isso depois. Portanto, é um pouco melhor no sentido que há alguma referência, pelo menos, aos direitos das comunidades, mas fica relativamente vago e apenas podem ou devem ser consultadas. Não há referência ao direito costumeiro no Código Mineiro, nem aos direitos humanos em geral. As questões ambientais são objeto de mais atenção. Deve haver a avaliação anteprojeto de impacto ambiental, e esta, na verdade, deve incluir, não é só o meio ambiente, deve incluir também uma avaliação de impacto social, um plano de monitoria e gestão ambiental, programas de reabilitação ambiental, plano de abandono do sítio, ou seja, quando pararem, o que é que vão fazer, até também planos de uso de águas e gestão dos resíduos sólidos, entre outras coisas. Agora, a comunidade é apenas informada dos resultados destes planos e destas pesquisas todas e das medidas tomadas. E a comunidade é consultada obrigatoriamente só se puder haver prejuízo para os bens materiais, culturais ou históricos da comunidade no seu todo. Portanto, quer dizer que se houver prejuízo só para algumas pessoas da comunidade, não entra. E bom, depois também quem decide que haverá prejuízo para os bens, etc., vai ser a empresa. E vai ser em função dessas avaliações. E durante essas avaliações não há necessariamente consulta. Portanto, já ali há alguns limites em relação àquela parte de consulta das comunidades. Se houver essas condições, ou seja, que puder haver prejuízo para os bens, etc., delas, as comunidades podem então participar ativamente nas decisões relacionadas com a proteção dos seus direitos. Também ali o que significa participação ativa não é definido, mas a ideia é que deveriam poder participar nas decisões. Sim? Quando as áreas de mineração pertencem a donos individuais, ao domínio privado do Estado ou a pessoas coletivas, pessoas legais coletivas, os detentores dos direitos mineiros devem obter o seu acordo antes de começar a prospecção, incluindo o pagamento de uma renda anual e de uma caução. Na fase de exploração, a empresa deve obter também acordo do dono da terra, ou, se não obtém o acordo do dono, então o Estado pode obter a expropriação do terreno por utilidade pública. Portanto, há uma série de coisas, há uma série de medidas que existem no Código Mineiro de compensação para as pessoas, etc., que normalmente valem, mas não valem se o terreno ou se os bens foram expropriados por utilidade pública. Portanto, agora, o que é que define o que pode ser expropriado por utilidade pública já não é definido. Já não está ali no código. Agora, não deve haver acordo prévio, informado e livre da comunidade. Esta expressão é algo que é bastante usado agora em direito internacional em parte, mas é muito usado pelas organizações que trabalham sobre as questões de impacto da extração mineral sobre as comunidades. A ideia é que deveria haver não só consulta, mas acordo prévio, informado e livre da comunidade. Bom, ali no Código Mineiro aqui em Angola não há referência nenhuma a isso. Também outros países não. Procuramos assim saber junto dos outros e
também estava a dizer que é ainda algo muito usado pelas organizações que trabalham nisso, mas não entra ainda nas leis, ou muito raramente. Uma vez, porque o que aconteceu é que muitas organizações deram conta que no início a referência sempre era tem que se consultar as comunidades. Só é que depois consulta pode ser algo muito bom, vem como nós, agora estamos cá, fazemos uma consulta, vocês falam um pouco, dizem sim, não, e acabou, fizemos uma consulta, né? E depois fazemos o que queremos, portanto não há nada obrigatório que saia de uma consulta. Por isso que muitas organizações queriam dar um passo além e dizer que deve haver acordo. E acordo informado no sentido que as comunidades devem ter acesso à informação necessária para poderem livremente dar o seu acordo. Mesmo ali pode sempre haver muita manipulação, mas pelo menos é um passo um pouco mais firme, né? Agora, uma vez as zonas delimitadas, portanto, uma vez que uma empresa tem os direitos mineiros sobre uma concessão, então há um sistema de zonas que se metem em prática e iniciam uma série de restrições. Portanto, há 3 tipos de zonas. As zonas restritas, que são aquelas mesmo a área de extração mineira. Depois a zona de proteção, que é 5 km à volta, mais ou menos à volta da área restrita. E depois a área a zona de reserva. Zona de reserva são todas as áreas com forte potencial mineiro. Portanto, agora com mapeamento geológico, né? É de esperar que não vão ter muitas áreas com muito potencial, porque senão vão poder passar tudo em zona de reserva. Na verdade, por exemplo, mesmo na legislação 94, por exemplo, Lunda Norte e Lunda Sul, as duas províncias eram totalmente zoneadas, pode-se dizer? Zonificadas? Zoneadas? Não sei como dizer, mas eram divididas em zonas, ou seja, todas as áreas que não eram já zonas restritas ou zonas de proteção foram consideradas como zonas de reserva. Portanto, as duas províncias inteiras são zonas de reserva, se não forem já das outras. Portanto, este sistema de zonas ficou agora igual para todos os recursos mineiros, né? Como estávamos a dizer, incluindo material de construção. Portanto, agora evidentemente que as restrições não são as mesmas e nas zonas de reserva não há muitas restrições, né? É só que há um potencial para haver mais. Portanto, a circulação de bens e pessoas é proibida nas zonas restritas e é autorizada com autorizações especiais nas zonas de proteção. A atividade econômica é proibida nessas duas zonas. Portanto, nas áreas de extração e 5 km à volta. Os donos de estabelecimentos comerciais ou por exemplo, fazendas ou qualquer outro tipo de atividade econômica que existiam antes nessas zonas, normalmente os donos devem ser indemnizados, mas também os seus bens podem ser expropriados por utilidade pública. A residência é proibida em zona restrita e é restrita nas zonas de proteção às pessoas que trabalham na mina. Portanto, o que acontece com as populações que viviam nas zonas que ficam zonas restritas, que tornam zonas restritas? Devem ser reagrupadas o mais próximo possível da zona. A empresa deve construir novas casas e infraestruturas sociais, segundo um plano aprovado pelo governo provincial, em colaboração com representantes da comunidade. Normalmente. Mas também, nada disso se aplica se houver expropriação por utilidade pública, de novo. Sim?
Outro ponto, as empresas de mineração devem contribuir para um fundo ambiental, cuja criação, organização, o valor da contribuição e uso da contribuição, etc., etc., devem ser definidos pelo Presidente da República. Então, na verdade, não sei se já foi instituído o fundo ambiental, se já existe ou não. Isso é uma das questões que ficaram um pouco. Não há referência no Código Mineiro a compartilhar de lucros ou de qualquer outro tipo de benefícios com as comunidades locais, nem a posse de parte do capital social das empresas. Isso é uma das coisas que, às vezes, em certos países ou em certas situações, procuram obter. Ou seja, que as comunidades locais possam ter uma participação nos benefícios da exploração. Ora, talvez isso podia ser negociado, mas pelo menos no Código Mineiro não há referência a isto. Em relação ao Estado, para além da participação no lucro já mencionado, ou seja, portanto, as comunidades elas não têm participação no lucro, né? Mas o Estado sim, já mencionamos isto antes. As empresas também devem pagar vários tipos de impostos. Impostos de rendimento, que corresponde mais ou menos ao imposto industrial, que corresponde a 25% dos lucros, incluindo 5% normalmente para a autarquia local, ou seja, a administração ou o governo provincial. Então, imposto de rendimento ou imposto sobre o valor dos recursos minerais, que são 2 a 5% do valor do recurso, quando sai a boca da mina, quando está extraído. E há também um imposto de superfície, que este é muito baixo, varia entre 2 a 40 dólares, ou o equivalente de 2 a 40 dólares por ano por quilômetro quadrado, consoante o recurso mineral e o ano de pagamento. Há um sistema que é um pouco o primeiro ano, por exemplo, para os recursos estratégicos deve-se pagar 2 dólares por quilômetro quadrado, depois o segundo 20, o terceiro 30, etc. As empresas devem também constituir uma provisão definida no estudo de impacto ambiental para custear a recuperação ou a restauração do ambiente. Enfim, portanto, o plano inicial deve prever quanto é que será dedicado no fim, quando a empresa sair para a reconstituição ou restauração ambiental. Isso são os vários tipos de contributos que as empresas têm que fazer.